Aí sim, boa noite, meus irmãos. 20 horas e 31 minutos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo sistematizado desta semana. Hoje, com a proteção divina, com a participação dos nossos amigos espirituais que nos guiam, nos conduzem, nós vamos iniciar, com a proteção de todos eles, o nosso trabalho desta noite, agradecendo a oportunidade, agradecendo a maravilha desta doutrina espírita que nos fortalece, que nos une, que nos conduz para Jesus, fazendo a gente melhorar a cada dia, né? Então, iniciando o nosso trabalho de hoje, nós já estamos em 10 pessoas na sala, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu botar o chat no ar aqui. Boa noite para vocês. Então, estamos iniciando. Hoje vamos estudar a metodologia e critérios utilizados na codificação por Kardec. Lá, quando foram feitos os estudos, as comunicações eram recebidas, codificadas, estudadas, né? Então, eu espero que todos tenham tido condições de assistir o vídeo desta aula de hoje. Em complementação à aula anterior, ele é assim meio simples, vamos dizer assim, porque ele completou o que ela disse já com bastante proficiência na aula passada. Então, hoje nós estamos complementando o assunto sobre o que o Kardec utilizou, qual a metodologia, os seus critérios de trabalho. Então, deixo aí a palavra aberta para vocês. Já está funcionando aqui o nosso chat, algumas pessoas já se manifestaram, e eu incentivo vocês aí agora, como sempre, para mandarem as suas mensagens, por gentileza. Vamos lá? Podem mandar aí pelo chat. Quem quiser abrir a palavra, pode abrir a palavra também, não há problema algum, por favor. Mais gente chegando aqui, vamos lá. Dona Elaine Cristina, vamos nessa. Bom, gente, vocês viram lá na apresentação da Evelyn que o Kardec era um educador, mas ele não era um cientista de ofício, vamos dizer assim, um cientista profissional. Mas ele utilizava a metodologia científica para os seus estudos, para os seus trabalhos. Então, muito importante a gente se lembrar, como ela bem diz lá, ele era um espírito científico. Isso é bastante interessante, é muito bacana, porque ele utilizou o que ele já tinha, o que ele já conhecia de ciência, de tanta coisa que ele já tinha estudado, de tão bom que ele era em outras áreas. Então, ele se utilizou disso para acelerar o seu aprendizado dentro daquela ciência nova que estava aparecendo por ali, né? Então, ele não tinha o conhecimento de tudo, e uma das primeiras coisas que ele aprendeu é que os espíritos também não tinham. Então, ele havia de se esforçar, a gente chegando aqui, ele precisava se esforçar bastante para que nada fugisse à seriedade do trabalho. Então, ele teve que estudar tudo aquilo ali, junto com grandes amigos, outros sábios em outras ciências também, né, físicos, matemáticos, outros cientistas de biologia e tudo mais, para que ele conseguisse questionar com sabedoria os espíritos sobre os assuntos necessários para a codificação. Então, ele usou ali, além desse critério científico, como bem a nossa Evelyn passou aqui, ele usou de alguns atributos dele próprio. Vocês se lembram lá? Vocês hoje estão muito calados aí, vamos falando aí junto comigo, por favor. Ele usou bem de alguns atributos, são 5 atributos. Quem se lembra aí alguma coisa sobre o que a Evelyn falou desses atributos pessoais do Kardec? Coisas dele próprio, que ele já havia conquistado nos seus estudos, no seu trabalho, na sua vida, enfim, já era aí um cinquentão, né? Então ele já tinha conquistado algumas coisas. Alguém se lembra aí? Aí, a Heloísa está dizendo aqui, serenidade para com os fatos. Muito bem. Porque a pessoa tem que ser serena, tem que ser tranquila, tem que aguardar que aquilo evolua, que aquilo flua. Então, ele não tirava conclusões precipitadas. Ele não negava e não afirmava. Ele estudava, analisava, para depois ele dar
um parecer, né? Domínio próprio também, com entusiasmo. Então, o entusiasmo dele, na verdade, era freado, né, Luiz? Ele não tinha exagero nas suas análises, ele ia com calma, ele ia estudando, preparando o terreno para que aquilo pudesse, enfim, ter uma conclusão que fosse algo verdadeiro para o trabalho que ele estava exercendo, né? Um outro atributo que ele tinha, que é muito interessante, é o cuidado. Então, ele tinha muito cuidado para selecionar as comunicações para que ele não entrasse na frivolidade, para que ele não caísse naquelas coisas engraçadas e fúteis que começaram a acontecer e que foi o que chamou a atenção da opinião pública. Então, ele tinha um carinho muito grande com essas comunicações e ele tinha muito cuidado, selecionava com bastante prudência, que é o outro item, para que ele pudesse ter critério, não decisões precipitadas. Então, ele estudava tudo com muito carinho, com muito cuidado, com muita prudência, que era um atributo que ele já havia conquistado, para que ele não tivesse conclusões precipitadas de nenhum dos fatos que ele estava analisando. Tá certo? Muito importante isso. E, finalmente, como a Heloísa disse para nós aqui, a humildade, para a busca da verdade antes e acima de tudo. Então, não importava se ele achava ou não achava alguma coisa. Ele ia atrás da verdade. O que fosse verdade era o que ele publicava nas suas obras, era o que ele ensinava, era o que ele passava adiante através da Revista Espírita e todos os outros canais. Então, ele se resguardava, vamos dizer que ele se anulava pessoalmente, nesse sentido, para que a verdade fluísse, e a verdade é que fosse publicada conforme ele conseguia apurar no seu contato com os diversos espíritos. Todo mundo entendeu essa parte, então, né? A Heloísa diz aqui, verdade acima de tudo, sem dúvida, sem dúvida. A gente não pode perder isso de vista. E o Espiritismo como ciência, ele também trabalhou muito esta parte, porque o Espiritismo é realmente uma ciência, mas uma ciência diferente da ciência tradicional, como ela bem explica aqui. Não são forças antagônicas, são forças complementares, porque a ciência material complementa a ciência espírita. E por que que isso acontece? Porque a ciência material só estuda as leis da matéria, e a doutrina espírita, a ciência espírita, estuda além da matéria. A ciência espírita estuda o princípio espiritual, que foi muito bem explicado por ela. Uma coisa complementa a outra. Então, o conhecimento de um, que é a parte material, não anula o outro, muito pelo contrário. Um conhecimento complementa o outro conhecimento. Então, o Espiritismo é ciência, sim, na medida em que ele estuda aprofundadamente, mais gente chegando aqui, sejam bem-vindos, aprofundadamente o princípio espiritual. Então, os princípios material, estudado pela ciência, e espiritual, estudado pela doutrina espírita, são complementares, tá certo? Então, um não tem condição de se explicar sozinho, de viver sozinho, tá certo? Sem o outro. Então, é o que a Evelyn diz para nós, é muito bacana isso, é muito interessante isso. Porque ela fala que, bem, ó, a ciência sem o espiritismo não pode explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Porque não tem como explicar, não é? Como é que você vai explicar um fenômeno? Como você vai explicar uma cura espiritual? Como você vai explicar uma comunicação se você está baseado em leis físicas materiais? Essas leis materiais, elas não são possíveis de conseguir uma explicação para fenômenos que não são materiais. Tá? Então é legal a gente pensar nisso. O espiritismo sem a ciência não teria apoio nem comprovação. Por que isso? Porque quando a doutrina espírita afirma determinadas coisas, logo, logo a ciência vai e confirma. Então, antes era só magnetismo, agora a gente entende que quem magnetiza, quem movimenta, que movimentava as mesas e tudo, não era só magnetismo, eram os espíritos. Então, a ciência vai entendendo que os princípios espirituais influenciam sobre os princípios materiais, tá certo? E aí tem a questão, por que o estudo da matéria, que é a ciência, veio antes do estudo do espírito? Isso é bastante simples.
a resposta, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos, é claro, não é? Porque o espírito, ele não sente as coisas da matéria, ele não sente frio, por exemplo, ele não sente as dores da matéria que sejam físicas. Então, o que acontece com a matéria? Você se fere, o espírito sente através do princípio material. Então, que o espírito também tenha se ferido, não necessariamente. Então, é isso que ela diz aqui exatamente a respeito da ciência. A matéria é que primeiro fere os sentidos. Então, você sente primeiro o cheiro. O olfato funciona quando você entra em casa e sente aquele cheirinho gostoso da comida que está sendo feita, antes que os seus outros sentidos degustem aquela comida. Tá certo? Então, é para a gente entender aí, desta maneira, porque uma coisa veio antes da outra. Tá certo? Eu não estou vendo vocês falarem nada aqui no chat, deixa eu dar mais uma conferida aqui. Eliane, o espiritismo não é da alçada da ciência. Exatamente. Porque a ciência não tem condições, a sua limitação material, ela não tem condições de ingerência na questão espiritual. Então, o espiritismo não é da alçada da ciência, tá? Porque a ciência só oferece a nós o apoio científico quando ela comprova coisas que a doutrina espírita já fala. Então, ao falarmos determinadas coisas, ao termos determinadas afirmações, a ciência, com o tempo, vem comprovando, vem aceitando como verdades aquelas coisas que a doutrina espírita falava, tá certo? Então, as ciências ordinárias se assentam nas propriedades da matéria e os fenômenos espíritas na vontade, né, e de inteligências alheias ao nosso mundo material. Isso a ciência não acompanha, nós não temos condições de cientificamente acompanhar o trabalho dos espíritos que estão lá na vida espiritual. Sem a doutrina espírita não é possível isso. Tá bem? Então, acho que vocês estão entendendo bem aí, eu presumo, né? Que vocês devem ter assistido bem lá, porque ninguém está falando nada, né? Umas poucas conversas no chat hoje aqui, né? Tá certo? Eu estou certo ou não? Vão se manifestando aí, gente, por favor. Bem, então, prosseguindo aí com a nossa análise, a Evelyn tratou muito bem aqui que os fatos, né, da doutrina espírita, como ela diz aqui, é o método de investigação. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria que veio depois explicar e resumir os fatos. Porque eles já aconteciam. Eles eram vibrantes na época, funcionais. Então, estes fatos ocorriam e depois a teoria veio explicar por que as mesas giravam. Por que depois houve aquela comunicação rudimentar com o cestinho? Depois essa comunicação passou para um lápis, né, na mão de um médium, pela psicofonia. Então, essas coisas já aconteciam. Esses fatos já aconteciam. Foram inventados na época. E aí a ciência, e depois veio a teoria, né, com a ciência, confirmar a existência desses fatos. Tá certo? Ok? Então, vamos lá. O Kardec partiu, como a Evelyn diz aqui, sempre do simples para o mais complexo. Eu já disse isso para vocês em algumas outras oportunidades. Então, ele usava o método indutivo. Ele observava exemplos diferentes, né, lá da observação de muitos exemplos diferentes, os cientistas podem tirar uma conclusão geral, não é uma conclusão específica. Então, o Kardec usou esse método para ele começar os seus trabalhos. Então, ele tirava uma conclusão grande, ampla. E, a partir dessa ampla conclusão, ele fazia estudos mais minuciosos, entrava mais no assunto, até que ele conseguisse chegar a uma conclusão mais específica, com o método dedutivo. Certo? Então, ele fazia a união de dois métodos. Usava o sistema investigativo, né, que era o método experimental que ele utilizava. E, a partir desse momento, usava o método indutivo, para fazer uma conclusão geral, e o método dedutivo, tá certo? Para que ele conseguisse firmar o entendimento em cima de um determinado assunto. Então, vocês vejam só como era trabalhoso, como foi muito trabalhosa a codificação, tá certo? Muito interessante. Apenas com dedução, como a Evelyn diz, não haveria a utilização da experiência.
E apenas com a indução, você não analisa os fatos. Então, o que ele tinha que fazer? Ele usava a indução, depois da indução, ele analisava os fatos e, por dedução, ele fazia as suas conclusões e levava adiante na combinação desses dois métodos a codificação. É muito interessante a gente pensar nisso, ver que ele estava trabalhando de uma maneira científica, metódica, para que aquilo tudo fosse feito. Deixa eu ver quem mais falou aqui. O Espiritismo é da alçada, Heloísa, as aulas interessantes, bem explicadas, isso mesmo, com certeza. Hugo, a própria ciência material evolui muito ao longo do tempo. Veja o primeiro modelo anatômico para o desenvolvimento, não tem dúvida nenhuma, o modelo anatômico, a própria ciência, nós tivemos um salto científico, principalmente na segunda metade do século XX para cá, que foi realmente um absurdo, né? A evolução, e as coisas estão sendo comprovadas. Não é verdade? Até o Einstein demorou muito tempo para que a sua teoria tivesse comprovação científica. O espiritismo é uma ciência de observação e não mero produto da imaginação, exatamente. Então, nós temos uma combinação aí de propriedades, né? E a nossa doutrina, ela é ampla demais e traz tantas coisas, tantas novidades para nós. Tá bem? Outra coisa importante que a Evelyn fala muito é sobre a generalidade, a universalidade da doutrina espírita. Porque, como ela bem explica, o Kardec, ele tinha as suas deduções, as suas induções, preparava as questões que ele ia levar ao conhecimento dos espíritos da codificação, e aí ele mandava aquelas suas dúvidas para 8, 10 médiuns diferentes que não se conheciam, tá? Não havia internet, não tinha comunicação rápida nenhuma, e nenhum deles se conhecia, e em países diferentes até. Então ele mandava para médiuns aquelas questões, as mesmas questões para vários médiuns. Então, quando as respostas voltavam, ele e os que o ajudavam, né, os outros cientistas que estavam ajudando na codificação, analisavam as respostas, e quando elas eram coincidentes, então aí sim ele considerava que aquele assunto estava resolvido. Então, esse é o método da universalidade, da generalidade, porque o ensinamento, ele concordava. Então, o que ele queria dizer com isso? Que se vários médiuns, em condições completamente desconhecidas uns dos outros, respondiam igualmente as mesmas questões, é porque aquela questão, naquela resposta, era considerada verdadeira. Tá? Então, isso é muito interessante a gente observar, que os médiuns eram estranhos entre si, eles resolviam questões que Kardec apresentava para eles da mesma maneira. Então, quando ele tinha dúvida, ele utilizava esta estratégia para que ele conseguisse resolver o problema. As mesmas questões eram resolvidas, né, de forma igual por todos os outros médiuns a quem ele submetia o assunto. Tá certo, meus queridos? Alguma dúvida até aí, não? Depois disso aí, ela passa um videozinho, é parte do filme do Kardec, que você já deve ter assistido. Lá ele explica, neste videozinho, de uns 8 minutos mais ou menos, ele explica como é que ele fazia, como é que ele trabalhava, como ele conheceu o fenômeno, a partir daí como é que ele começou a trabalhar o desenvolvimento desta nova doutrina. Então, é importante que vocês entendam que o Kardec foi uma pessoa de ciência, de método, de metodologia, um trabalho científico profundo e pautado exclusivamente na verdade, que foi o que a gente falou agora há pouco, não é verdade? Então, nós não podemos nos esquecer que, além da capacidade plena que ele tinha, ele ainda tinha tudo isso aí para nos passar. Espera aí que andou muita coisa aqui coisas aqui. Kardec não elaborou teorias concebidas. Sim, Eliane. Observava, comparava, deduzia, por isso era considerado bom senso encarnado. Refletia, observava. Refletia os ensinos e posturas. Exatamente. Ele utilizava dessa metodologia porque ele era uma pessoa extremamente capacitada. Ele era considerado como bom senso encarnado por Leon Denis, porque ele tinha essa qualidade de ter
a observação como um ponto-chave. Então, ele observava, ele analisava, ele estudava, ele testava todos os seus métodos, ele testava os médiuns através da apresentação das questões para todos eles. Então, essa exaustiva tarefa que ele desempenhou, que foi capaz de deixar para nós verdades tão limpas, tão cristalinas, que foram elaboradas na codificação. Ele trabalhou dessa maneira, obviamente pela sua própria capacidade, também pela orientação dos espíritos da codificação, e ele o fez com tanta excelência, com tanta qualidade, que nós temos hoje a doutrina espírita com essa capacidade de nos ajudar em praticamente todas as condições, todas as situações em que ela se apresente aí na nossa vida, não é verdade? Mais alguma dúvida aí, gente? Passem aí pelo chat para nós, por gentileza, para que a gente possa conversar. Vamos lá? Eu já vou passar para vocês já o material da próxima aula, que nós vamos estudar já as obras básicas. Já estou copiando aqui o link para poder distribuir para vocês. Mais alguma questão aí, gente, que a gente possa discutir? Hoje vocês falaram muito pouco. Hoje mais fui eu que falei, né? Vou ver aqui se mais alguém se manifestou. O grupo também está quietinho. Então, pessoal, estão todos satisfeitos aí por enquanto? Mais alguma dúvida? Algo mais a ser apresentado? Por gentileza, se manifestem aí, por favor. Senão nós podemos encerrar por aqui, se não houve mais nenhuma dúvida, né? E eu já vou publicar para vocês o material da próxima aula. Tudo bem aí? O que vocês acham? Já mandei aqui o assunto da próxima aula. Tá tranquilo, Luiz? Tá tudo certo aí, Diogo? Então, beleza. Então, se vocês estão bem, eu também fico bem. Fico tranquilo. Já mandei para vocês lá o material da próxima aula. Eu espero que vocês possam pegá-lo lá logo. ESG, aula 9, obras básicas, vai ser o nosso assunto da próxima semana. Tá certo? Então, agradeço a vocês, já que estão muito quietinhos hoje. Agradeço pela paciência, pela presença, pela confiança. O Grupo Espírita Guerreiro de Cristo está às ordens para ajudar no que a gente for necessário, no que for possível fazer por todos. Que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos dê muita paz, muita serenidade, para que a gente consiga vencer esta fase de transição que nós estamos passando no planeta, na nossa vida pessoal, individual, que a gente consiga a evolução necessária e consiga passar adiante tudo isso. Tá certo? Muito obrigado a vocês, que a gente possa encerrar em paz, sob a proteção maior, que Jesus esteja com todos. Um abraço, até a próxima.